gasto com o pessoal chega a 70% na soma dos três poderes. E é um dado que preocupa qualquer gestão, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, que vive um momento de recuperação, né, das finanças estaduais. O nosso convidado hoje é o controlador geral do Estado, Pedro Lopes. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Explica pra gente o quadro dessa questão do pessoal, 70% em todos os poderes. Apesar Aliás, de ser um dado, a soma né? de todos os poderes deu 70%, 10% acima do limite legal, que seria 60%. A notícia boa, né, nessa tragédia é, na verdade, que a gente vem reduzindo esse percentual, né? Houve uma melhora na qualidade da informação contábil gerada pelo governo em 2019. Com essa melhora houve ajustes, né, nos indicadores, porque na verdade esses indicadores já existiam, mas de certo modo eles eram, vamos dizer assim, um pouco escanteados ou abafados por metodologias, né, como aconteceu em 2018, todo ano de 2018, que se tirou o gasto do inativo do cálculo da LRF, e, por exemplo, o executivo que estava ali, na verdade, com seus 60 e pouco por cento, caiu para 45%, ficando abaixo, inclusive, do limite da prudencial, né? Então, e que gerou um ano de embates com o Tribunal de Contas, para depois o Tribunal de Contas recuperar e dizer, não, tem que botar todos os itens. Então, assim, realmente é um dado preocupante, mas, assim, estamos, pelo menos de um ano para cá, a partir do momento que adequou todas as metodologias de contabilidade para poder evidenciar o valor e o número correto, de lá para cá nós reduzimos 5%. Estamos numa curva descendente? Estamos numa curva descendente. 75, estamos agora com 70, estamos ainda... chegamos a 75%. Chegamos a 75%. Porque no ano passado, nesse mesmo ano, só o executivo deu 65%. Só o executivo. Então, você colocando mais 10 aí dos poderes, que é a média histórica dele, chegaria a 75%. Luciano. Pois ontem a gente, doutor Pedro, bom dia, né? Bom dia. Quando a gente tocou nesse assunto aqui ontem, eu fiz alguns comentários e umas críticas que eu repito agora. O senhor lembrou muito bem, no ano de 2018, a gente teve 75,5% de comprometimento da receita corrente líquida do Estado, que hoje, para o nosso ouvinte entender, é de algo em torno de 9 bilhões de reais. Perfeito, né? Exatamente. Então, quer dizer, desses 9 bilhões, por ano, no ano de 2018, 75,5% foram gastos para pagar pessoal no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Pois bem, foi dito que em 2019 esse número caiu para 70,5%. Esses 5%, pelo que eu entendi da sua entrevista ao Jornal Tribuna do Norte ontem, e o senhor acabou de repetir, essa queda ocorreu única e exclusivamente no Executivo, que tinha 65%, que quando deveria ter 49%, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e caiu para 60,5%. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os poderes autônomos, e aí também o Ministério Público, que deveriam ter no máximo 11%, é o limite, porque eles são 49 com 11, seria o limite, eles estão em 10. E o senhor disse aí, é a média histórica. Eles não baixam isso. E não houve um detalhamento de como está a situação destes poderes. A gente poderia detalhar isso hoje. E o que é que a sociedade, o que é que o governo, o executivo, o que é quem tem no fim das contas a chave do cofre, o que é que o executivo pode fazer para tentar reduzir esse percentual também nos poderes autônomos? Uma questão seguinte, como eu coloquei há pouco, os demais poderes, eles vêm mantendo uma média histórica dentro do limite. A grande questão é que o gasto só entra para eles, no cálculo da Lei de Responsabilidade, o gasto com servidores ativos. A mesma manobra que o TCE criticou no Executivo, né? Só entra para eles os gastos com os seus ativos. Então, quando há uma aposentadoria no Tribunal de Justiça ou no Ministério Público, essa aposentadoria entra para a conta do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo ele vem sempre crescendo. Por quê? Porque ele vem absorvendo as suas próprias aposentadorias, como também as aposentadorias dos demais poderes. Aliás, o presidente do IPER, Nereu Linhares, propôs que cada um assumisse seus aposentados. Se nós tivéssemos, de fato, se nós tivéssemos uma contabilização por poder, né, assim, o Poder Judiciário computasse como no seu gasto de pessoal, tanto os seus ativos quanto também os seus inativos em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, aí certamente
teríamos aí uma mudança da curva de representação do executivo, que diminuiria bem mais e aumentaria dos demais poderes. Mas o problema é que a legislação, como ela está posta hoje, ela joga essa conta toda para o poder executivo. Gerlane Lima. Sem entrar no mérito aí de percentual em relação a cada poder, diante dessa realidade do limite prudencial, como é que está a previsibilidade de concurso no Estado para esse ano? Bom, a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe, enquanto o Estado estiver acima do limite legal, do limite prudencial, que é 46,55, no caso do Poder Executivo, do Poder Executivo. Né? Não pode realizar concursos ou fazer nomeações, no caso, exceto para as áreas de educação, saúde e segurança, para repor vacâncias decorrentes de aposentadorias e especialmente aposentadorias. Isso vem ocorrendo. É isso que vem ocorrendo. Então nós chamamos agora 1.000 policiais, estamos com um protocolo, conseguimos uma autorização para chamar mais 300 policiais, então devemos ter 1.300 policiais. Está se negociando com a Polícia Civil um concurso para 200 policiais, entre agentes, delegados, escrivães. Na educação, 600 profissionais também nomeamos. E estamos dialogando com o Tribunal de Contas uma nomeação de 800 profissionais na área médica, né, podendo chegar a 1.500. Nosso pleito, inclusive, autorizado pela governadora, era nomear 1.500 servidores, entre médicos, enfermeiros, diversos profissionais, só que no primeiro diálogo com o Tribunal, as vacâncias existentes eram até 877 e estamos fechando essa questão para chamar 877 e depois buscar um termo de ajuste de gestão com o Tribunal de Contas para chamar também mais 700. Então, assim, o governo ele tem uma dificuldade porque o quadro de pessoal do Executivo ele vem diminuindo. Nós temos uma expectativa de 14, temos 50 mil 51 mil ativos e temos 14 mil para se aposentar nos próximos meses, nos próximos da anos. Reforma da Previdência. Especialmente, né? Com a reforma da Previdência. Então, isso vai colapsar completamente os serviços ofertados para a sociedade. Pois é, era esse, pegando exatamente esse gancho do doutor Pedro, que eu queria saber. A Controladoria também coloca alguma recomendação? Que tipo de atitude o Executivo e os poderes podem adotar para reduzir essa carga? Porque é impossível você gerenciar um Estado aonde 70% de tudo que entra no cofre líquido vai para pagar pessoal. Um Estado desse ele é quase que ingovernável. Olha só, tem várias estratégias aí. A principal delas é a contenção do crescimento da despesa com o pessoal. Nós trabalhamos como estratégia desde o início da gestão para que a despesa do pessoal ela não ultrapasse o crescimento da receita, que isso vinha historicamente também acontecendo. A despesa pessoal, falando especificamente do Executivo, ela consome quase 85% dos recursos do Executivo. Quando paga tudo, transfere poderes, paga precatório, paga a dívida pública e fica o dinheiro para o Executivo, 85% vai para pessoal. E quando o gasto de pessoal vem crescendo acima da receita, evidentemente que vai gerando esse déficit, que está aí o resultado prático, não é teoria, nada é prático, foi recebermos o governo com 2 folhas inteiras atrasadas e pedaços de 2 folhas também em atraso. Este ano 2019, qual foi a boa notícia? O gasto com pessoal cresceu 2%, nós conseguimos fazer o dever de casa em 2019, cresceu 2%, enquanto que a receita cresceu 4%. Quase 5%. Então nós tivemos aí uma abertura da curva, né? Então há uma evidente melhora no resultado fiscal do Estado. Essa vai ser a tendência daqui para frente ou 2020 não dá para afirmar isso? É um ano muito difícil para o governo, especialmente por causa do piso dos professores. Estava completamente fora dos planos do governo. 12,89%. Então a expectativa é fechar 2020 de novo com esse percentual em alta. Se não houver uma recuperação muito grande da arrecadação, que é pouco provável, essa arrecadação cresça mais do que 4,5%, que foi o que cresceu ano passado, a expectativa é que esses 70,5% aí, eles voltem ao patamar aí de 75%. O segredo deste ano vai ser exatamente a negociação do piso dos professores, né? Nós estávamos... Aliás, está em greve já. Está em greve, não está fácil. Né? Começou hoje, né? Quando colocamos no orçamento, colocamos 100 milhões de crescimento na folha para a educação, contando também com um piso de 4%. Vai caber na previsão?
os 100 milhões caberia. O crescimento sustentável na nossa ótica seria 300 milhões ao ano, o crescimento. Aí colocando os crescimentos vegetativos, piso já estava colocado 100 milhões para o piso, os reajustes que foram concedidos para a segurança pública, então tudo estava dentro dos 300 milhões. Agora, na hora que entrou os 12,84, que aquele 100 virou 300 milhões de reais, ou seja, 200 milhões a mais, então esse é o grande problema. A questão do governo e os professores têm uma atenção muito especial da governadora. Assim, A governadora é oriunda, oriunda do segmento da educação. Assim, a governadora está muito apreensiva com a situação, mas ela está... Está faltando dinheiro, doutor Pedro? Não tem os 300 milhões. O impacto de 300 milhões é um impacto que realmente mexe profundamente nas finanças do Estado. O Estado não tem como absorver 22 milhões na folha a partir de janeiro, que seria o atendimento do legítimo pleito dos professores, mas se ele coloca 22 milhões na folha, a chance de voltar a atrasar é muito grande. Mas o que temos é o seguinte: os professores em greve, cobrando a aplicação desse reajuste, que foi estabelecido inclusive pelo governo federal, no piso nacional dos professores, e eles estão em greve. O que fazer agora? Não vai dar para atender? O governo sinuca de bico. O governo ele apresentou uma proposta para implantar os 12,84%. Só que é parcelado. É 12,84 ou 89? 12,84. 12,84. Eu estava falando aqui 12,89. Bom, mas enfim, o governo já apresentou uma proposta para implantar para os ativos e aposentados e pensionistas até dezembro. Só que escalonado. Implantando a partir de abril para os ativos, a partir de agosto, salvo engano, para os aposentados. Então, mas até dezembro todos receberiam nos seus contra-cheques 12,84%. Mas a expectativa é receber agora. Mas a grande discussão é que eles querem antecipar o ingresso e também querem a negociação do retroativo. Para este ano. Colocar neste ano esse retroativo realmente, no cenário econômico que o Estado está, com as perspectivas de receita, é caminhar para retomar os atrasos salariais. Pois era isso que eu ia dizer. Então, corremos o risco disso. A sinuca de bico do governo é uma sinuca de bico, né? exatamente. Ou ele concede o reajuste e tem o pessoal de volta à sala de aula, e aí vai ter que, muito provavelmente, voltar a atrasar salário, ou ele vai ter que tentar novamente uma negociação com eles. É isso. O nosso desafio é esse, lutar a negociação. Nós já afirmamos, vamos pagar o piso, já apresentamos um plano para pagar esse piso. Então, em dezembro, os professores receberão... Todos os professores ativos, aposentados e pensionistas receberiam aí os seus 12,84% implantado pela proposta do governo. Nesse momento final da entrevista, vamos falar um pouquinho da economia, né? Depois de uma auditoria, houve uma redução do preço das quentinhas dos preços aí. Economia em 6 meses que vai bater a casa dos 4 milhões de reais. É isso mesmo, doutor Pedro? Nós tivemos um acompanhamento especial, a controladoria, a gestão, a controladoria, a própria gestão da SEAP, da SEAD, o Gabinete Civil. SEAP é o sistema penitenciário. Então fizemos um grupo, né, de gestão acompanhando o processo de licitação e verificamos que a licitação ela estava caminhando para fazer contratos pelas regras que estavam sendo postas no termo de referência. Nós tínhamos propostas, por exemplo, de 31 milhões que tinham sido desclassificadas por utilizar critérios. Por exemplo, exigir que a empresa ela tenha já o seu estabelecimento, o alvará de funcionamento no local do fornecimento, da elaboração das alimentações. Então você poderia ter uma empresa que fornece para o Brasil todo, com porte financeiro, com experiência, mas ela não tem alvará aqui em Natal, porque ela não fornece para ninguém em Natal. Então essa empresa, por exemplo, ela foi desabilitada e ela apresentou, por exemplo, uma proposta, dando aqui um exemplo, de 31 milhões. Então ela foi desabilitada e nós já estávamos analisando uma proposta de uma empresa de 42 milhões de reais, podendo chegar numa empresa de 44 milhões de reais. Então foi colocado cláusulas no termo de referência que impediam a ampla concorrência, o que é o natural. Avaliar se a empresa tem condições técnicas e financeiras de prestar o serviço, a vencedora dá um prazo para ela se instalar e tirar o alvará, e depois, se ela não cumprir esse prazo, porque o serviço tem que começar em determinado momento, aí ela é desclassificada e você chama a anterior. Então, como essa cláusula especificamente na licitação que estava em trâmite estava inibindo a ampla concorrência e já estava trazendo um prejuízo de mais de 12 milhões por ano ao Estado.
só por essas desclassificações. Então, a Controladoria recomendou, a PGE referendou o cancelamento da licitação e nós fizemos continuamos ainda com a emergencial, que não é o nosso desejo. Só que na nova emergencial, que a gente já estava na emergencial, e tivemos que fazer outra emergencial porque recomendamos o cancelamento da licitação, nessa nova, nós já fizemos essa nova com cláusulas permitindo a ampla concorrência. E com essa aplicação, a refeição diária, o custo de refeição diária, que era 16, já caiu para R$ 13,73. Podendo chegar por dia. a 12, né? Então, até o final do ano. Então, né? Para esta emergencial, nós já reduzimos o contrato em 700 mil por mês, que dá 4 milhões e 100 mil em 6 meses, porque aí a gente computa 6 meses, porque o emergencial até 6 meses. Mas a nossa expectativa é que com a licitação, que vai ser reaberta novamente, com ampla concorrência, e que nós vamos monitorar, toda a gestão do governo vai monitorar, essa economia passe de 12 milhões por ano. Trabalho É isso aí. Eu queria agradecer, doutor Pedro Lopes, controlador geral do Estado.